pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com o nosso estudo sobre classificação por natureza da receita, agora, né? Então, estávamos em receita pública e agora a gente entra na classificação por natureza da receita, que é a primeira classificação daquelas 4 que eu passei no bloco anterior. Beleza, pessoal? Então, a gente entra aqui agora no nosso primeiro dígito, que vai ser a categoria econômica. Vou rapidamente fazer uma introdução sobre essa classificação, para vocês se localizarem no espaço-tempo, e aí a gente entra efetivamente no primeiro dígito. Bom, aqui algumas coisinhas importantes, então, sobre essa classificação e que vem em prova. Isso aqui vem em prova. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês tenham foco aqui? Essa classificação por natureza, também chamada de classificação por categorias, ela procura refletir o fato gerador que ocasionou o ingresso do recurso aos cofres públicos. Ela identifica a entrada de receitas orçamentárias de acordo com o acontecimento real daquele ingresso. Compete à SOF estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa. E a partir de 2016, entrou em vigor a nova estrutura de codificação por natureza da receita, tá? Então, aqui nós temos que essa nova codificação, ela tem o foco de possibilitar a extração de dados sem a necessidade de processos paralelos. Então, isso aqui é para dar mais celeridade, para dar mais eficiência ao nosso processo de classificação aqui da receita, tá? A gente já vai entender isso mais para frente. Assim, ó, desse slide aqui, o que cai bastante? Isso aqui e isso aqui, tá? Então, falou para você que é uma classificação que reflete o fato gerador e que busca identificar o acontecimento real do ingresso, isso é classificação por natureza da receita. Por quê, gente? Porque a gente vai ter o COERAS, né? O COEDT aqui na nossa classificação. COERAS era antes, COEDT agora. O COEDT, o que é? Categoria econômica, origem, espécie, desdobramento e tipo. Então, nós temos essas 5 situações. Aí, a gente consegue perceber se a receita ela é patrimonial, se ela é de serviços, se ela é uma receita industrial, se ela é uma receita de royalties, de compensação financeira, se ela é uma receita de tributo, de multa, né? A gente consegue identificar a origem, efetivamente, o fato gerador, o acontecimento real que deu origem àquela receita. Tá bom, gente? Então, aqui, essas 2 situações são muito importantes para efeitos de prova. Lindo. Então, vamos à nossa classificação aqui, né, geral. Temos no primeiro dígito a categoria econômica, no segundo dígito a origem, no terceiro dígito a espécie, do quarto ao 7º dígito nós temos o desdobramento para identificar as peculiaridades da receita e o 8º dígito nós temos o tipo, tá? Que é o nosso COEDT. Refletir, então, o objetivo é refletir o fato gerador que ocasionou o ingresso. E antigamente, quando eu estudava, né, eu sempre falo isso aqui para vocês, quando eu estudava era diferente. Então, quando eu estudava era o COERAS. COERAS, que é o quê? Categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea. Então, nós tivemos essa alteração. O RAS aqui, o rubrica, alínea e subalínea, alterou para desdobramento e tipo, beleza? Qual que foi o objetivo dessa alteração aqui? Foi, gente, associar de forma imediata a receita principal, ou seja, essa origem aqui, ó, a receita principal, com as receitas decorrentes dessa receita. Então, por exemplo, isso a gente vai ver de novo mais para frente, mas já vou dar uma pincelada. Um tributo, ele pode gerar multa, juros de mora, ele pode ser inscrito na dívida ativa. Essa dívida ativa pode gerar multa, juros de mora. Então, essas receitas, multa, juros, dívida ativa, juros e multa da dívida ativa, tudo isso decorre do quê? Daquele tributo. Não são receitas novas e desvinculadas e autônomas. Não, elas só existem
porque a origem existe. Então, elas estão vinculadas naquela origem. Esta classificação nova aqui, ela visa integrar, ela visa associar de forma direta essa receita decorrente com a receita principal, tá? Então, isso vai ficar bem mais claro mais pra frente, a gente vai falar sobre isso de novo, mas é só para vocês entenderem por que teve essa modificação, tá bom, gente? Então, lindo, é isso, o COE-DT, que é o que está em vigência hoje. Isso aqui, ó, não vale mais, beleza? O que nós temos, então, aqui na categoria econômica, que é o nosso primeiro dígito? Nós temos a possibilidade de classificar as receitas em receitas correntes, receitas de capital, e também nos números 7 e 8, que são receitas correntes intra-orçamentárias e receitas de capital intra-orçamentárias. Vamos entender, então, aqui. Receita corrente, pessoal, a lógica é que serão receitas que vão entrar no patrimônio público para financiar as minhas despesas correntes. Então, elas vão entrar, a patrimonial, a tributária, a industrial, a de serviços, elas vão entrar para eu financiar as minhas despesas, para eu financiar a minha manutenção, a movimentação da minha máquina pública. São essas as receitas correntes. Por sua vez, a receita de capital, ela entra e ela vai financiar uma despesa de capital. Então, por exemplo, eu faço uma operação de crédito, né, que eu estou pagando juros, encargos, juros de mora, enfim. Eu faço essa operação de crédito, esse empréstimo, esse financiamento, para utilizar no quê? Para fazer um investimento, como regra, tá? Não vou utilizar isso para pagar conta de luz, água e telefone. Então, a receita de capital vai financiar a minha despesa de capital. Qual que é aqui o critério dessa classificação? Ela tem, por natureza, né, obedecer, então ela obedece ao critério econômico, ou seja, mensura o impacto da decisão do governo na economia. Então, por exemplo, você vai no momento que entra a receita, você vai utilizar essa receita para quê? Qual é o impacto da utilização dessa receita na economia? Então, esta que é a lógica. Se ela é uma receita que financia a minha manutenção, o meu custeio, o meu funcionamento da máquina pública tão somente, então, isso é uma receita corrente. Agora, se eu uso ela para formar um bem de capital, para aumentar meu patrimônio, aí ela é uma receita de capital, beleza? Nós temos aqui também, né, essa situação aqui das receitas correntes intra-orçamentárias e de capital intra-orçamentárias, mas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, aqui nós temos dois quadradinhos, o que são as receitas correntes e o que são as receitas de capital. Vamos dar uma olhada geral nelas. Receitas correntes, pessoal, nós temos a tributária e de contribuições. Temos a patrimonial, que é a exploração do patrimônio público. Temos a exploração de atividades econômicas, que são agropecuária, industrial, serviços. Temos as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes, que são as transferências correntes. E temos as demais receitas que não se enquadram nos itens anteriores. Então, essas outras receitas correntes aqui é um residual ali, é um buraquinho que fica ali para colocar assim, olha, não consegui enquadrar isso aqui em nenhuma outra. Então, eu não consegui, não rolou, vai ter que jogar aqui nas outras receitas correntes. Então, é um residual ali mesmo, tá bom? O que eu não consegui nas específicas, eu jogo ali nas outras receitas correntes. A de capital são as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas. Gente, isso aqui, texto da 4.320. Na 4.320, a gente não tem escrito operação de crédito. A gente tem isso aqui. Realizar um recurso decorrente de uma constituição de dívida.
Dívida, empréstimo, financiamento, isso é uma operação de crédito. Eu estou pegando um crédito que eu vou ter que pagar depois. Então, se vier na prova este texto, isso está lindo e correto, você pode marcar. Isso é uma receita de capital. Constituir uma dívida, isso é operação de crédito, ok? Conversão em espécie de bens e direitos, isso é o quê? Alienação. Recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital, transferência de capital, e também o superávit do orçamento corrente. Já já falaremos sobre ele também. Pessoal, em geral, aqui, as receitas de capital, elas são representadas por mutação patrimonial. Então, em geral, mutação patrimonial. Tá? Por quê? Porque você só tem uma troca nos elementos do patrimônio. Ou seja, por exemplo, na alienação. O que é alienação? Alienação é venda do bem. Falou em alienação, você liga o alerta da venda do bem. Não vai achar que é aluguel, não vai achar que é outra coisa. Não. Alienei, vendi o bem. Então, quando o poder público vende um bem dele, aliena um bem dele, o que acontece? Aquele bem que está aqui no patrimônio, sai do patrimônio, vai lá para quem comprou, e no lugar deste bem entra o dinheiro, entra o recurso financeiro, que é equivalente ao bem, correto? Então, em termos de patrimônio líquido, do patrimônio total, não temos alteração patrimonial, simplesmente temos uma mutação patrimonial, porque na venda do bem sai o bem aqui, e entra o dinheiro. Por sua vez, na operação de crédito, o que acontece? O contrário. Na operação de crédito, entra o dinheiro do empréstimo que eu peguei, só que ao mesmo tempo no meu passivo, entra uma obrigação de pagar esse valor aqui. Então veja, entrou o dinheiro, aumentou o meu ativo, mas também aumentou o meu passivo, porque eu tenho obrigação de devolver esse valor. Então é uma mutação patrimonial. Essa aqui vai ser a lógica das receitas de capital. Então, como regra, a receita de capital gera uma mutação patrimonial, não altera o meu patrimônio líquido. Beleza, pessoal? Por sua vez, a receita corrente altera, porque só entra o dinheiro, só entra. Nada sai do meu patrimônio em troca daquele valor que está entrando, simplesmente só entra, e aí isso aumenta o meu patrimônio líquido e eu consigo utilizar para financiar a minha despesa corrente, ok? Ótimo. Artigo 11 da Lei 4.320. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital. São receitas correntes a receita. Então, isso aqui vem às vezes em prova. Tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços e outras. E ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado. O que é isso aqui? Transferência corrente, quando destinada a atender despesas despesas correntes. Então, isso aqui é o nosso parágrafo 1º. Parágrafo 2º, são receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas. O que é isso? Operação de crédito. Conversão em espécie de bens e direitos. O que é isso aqui? Alienação. Recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas de capital. O que é isso aqui? Transferência de capital. E ainda o superávit do orçamento corrente. Parágrafo 3º, o superávit do orçamento corrente, resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração do anexo 1, não constituirá item da receita orçamentária. Então vamos lá, vamos por partes aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês façam aqui comigo é que eu vou montar um esqueminha para vocês lembrarem na hora da prova, para não errar o tipo da receita. Então, aqui nós temos a receita corrente. E aqui nós temos a receita de capital. Então, na hora da prova, você vai lembrar. Na receita corrente, você vai lembrar do tributário,
tricô, paz, trans, outras receitas correntes. Tricô, paz, trans, outras receitas correntes. Já na receita de capital, você vai lembrar. Alô, amor, trans, outras receitas de capital. Então, aqui, tem... É que eu não falo muito assim, né? Porque às vezes alguém fica chateado, mas tem gente que decora assim. Tricô, paz, transou. Alô, amor, transou. Né? É mais fácil de decorar, mas é que eu às vezes fico com medo de alguém ficar chateado, então eu só falo assim uma vez só. E eu continuo. Tricô, paz, transou, outras receitas correntes. Alô, amor, transou, outras receitas de capital, tá? Então vamos lá. Na receita corrente, então, tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Na receita de capital, alienação de bens, operações de crédito, amortização de empréstimos anteriormente concedidos. Aqui, a gente não tem aqui na 4.320 isso elencado, tá? Ou tem. Agora não me lembro, mas acho que não tem não. Amortização de empréstimos concedidos, transferências de capital e outras receitas de capital. Também temos o superávit do orçamento corrente. Então, esse superávit ele fica ali de fora do nosso mnemônico, né? O que nós temos, então, de importante aqui? Eu preciso que vocês entendam que essa alienação significa venda do bem, tá? Isso aqui é venda, isso aqui não é aluguel, isso aqui não é colocar à disposição, isso aqui não é empréstimo, isso aqui não é, isso aqui é venda, venda, só venda do bem. A amortização de empréstimos concedidos, o que é isso? É quando o poder público, ele emprestou um valor e ele está recebendo de volta aquele valor. Então, alguém está pagando para ele um empréstimo que ele concedeu anteriormente, tá? Então, ele recebe este valor como amortização de empréstimos. Beleza, pessoal? E aí, ela entra na receita de capital. O superávit, gente, do orçamento corrente, nós temos aí que ter um cuidadinho com ele, né? Porque, conforme eu falei ali, ele constitui receita de capital, mas ele não é item lá da lei orçamentária, ele não constitui um item da receita orçamentária. Por que isso acontece? Porque, primeiro, dá um print aí na tela, porque essa tela vai sumir. Então, vocês têm que ter este cuidado. Vamos lá, vai sumir. Próxima tela. Opa. O que acontece aqui? Vamos dar um exemplo bem básico para vocês entenderem. Então, nós temos aqui receitas e despesas, orçamento corrente e orçamento de capital, tá? Então, na receita eu tenho 100 e na despesa eu tenho 20. O que aconteceu aqui? Tem um superávit de... Opa! Não, 20 não, vamos colocar menos, mais, 80. Tem um superávit de 20. Por sua vez, eu tenho 80 na receita e 100 na despesa de capital. O que acontece, pessoal? Esse 20 aqui que está sobrando, ou seja, esse aqui é meu superávit, ele financia a minha despesa de capital. Então, ele vai ser somado aqui na minha receita de capital para financiar este valor. Beleza? Então, por que ele não constitui um item da receita? Porque, pessoal, ele já está aqui, ó, o superávit. Ele já está na receita orçamentária, ele já está ali. Ele já está dentro. Ele já é a sobra do orçamento. Então, se ele já é uma sobra que necessariamente vai ser utilizada na minha despesa de capital, não tem razão eu criar um item escrito superávit, porque daí eu contabilizaria o superávit no item e na sobra, entendeu? Então, ele não é um item da receita orçamentária. Tem lá os doutrinadores que dizem que é uma receita extra-orçamentária de capital, tá? Obviamente, quem sou eu na fila do pão para contradizer alguém que é o doutrinador de direito financeiro?
Mas assim, eu tenho assim algumas ressalvas com relação a isso, sabe? Porque, a meu ver, o que é uma receita extra-orçamentária, ela não é separada em corrente e capital. Então, você separa em receita corrente e receita de capital a receita orçamentária. A receita extra-orçamentária, ela é simplesmente receita extra-orçamentária. Então, isso assim me incomoda um pouco, sabe? Não sei se eu ainda não atingi um nível evolutivo né, absurdo para conseguir fazer essa classificação, mas isso me incomoda porque, a meu ver, não seria uma receita extra-orçamentária. A meu ver, é uma receita orçamentária, ela está dentro do orçamento, ela é uma sobra do orçamento corrente e ela só não é um item. É só isso, ela não é um item, mas ela é uma sobra do corrente que é utilizada na receita de capital. Quem sabe algum dia eu não vire uma doutrinadora e aí eu crio essa tese, né? Vai que cola. Deve ter alguém que pensa assim também, né? Eu entendo que aqui é uma receita, simplesmente a sobra de uma receita orçamentária e que financia a despesa de capital, apenas não constituindo um item para evitar dupla contagem, só para isso, tá? Mas existe esse pensamento, então é bom deixar isso claro aqui. Existe esse pensamento, existe corrente doutrinária que diz que ela é uma receita extra-orçamentária de capital, tá? Então, se você se deparar com isso, se isso for cobrado na sua prova, existe uma grande chance do examinador querer que você dê isso como correto. Porque, por exemplo, Harrison Leite fala isso, tá? No nosso PDF aqui também tem essa situação dela ser uma receita extra-orçamentária. Então, pessoal, a gente tem que tomar esse cuidado na hora de resolver provas, tá? Tem que saber aí o entendimento, ok? Então, ótimo, tem que entender que qual que é a lógica aqui. Pô, me sobrou uma graninha. Sobrou uma graninha aqui da minha receita que eu ia usar em manutenção. Só que a minha manutenção tá 80. Então, o que eu vou fazer? Eu vou investir esse dinheiro. Então, eu vou, ao invés de eu simplesmente guardar esse dinheiro, ao invés de eu deixar ele parado, o que eu faço? Eu pego esses 20 e vou utilizar para investir, tá bom? Então, esta que é a lógica do superávit do orçamento corrente. Beleza, gente? Então, vamos lá, continuando. Receitas intra-orçamentárias, pessoal. Aqui nós temos que são as receitas oriundas, estamos ainda na receita corrente de capital, tá? São as receitas oriundas das operações realizadas entre órgãos e demais entidades da administração pública, integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social de uma mesma esfera de governo. Então, aqui, o que nós temos? Não inclui o orçamento de investimentos, tá? E essas classificações aqui, né, de receita intra-orçamentária, seja receita intra-orçamentária corrente, seja de capital, elas não são novas categorias econômicas. Elas são simplesmente especificações da categoria corrente e da categoria de capital, tá bom? Então, a gente consegue com elas evitar a dupla contagem de movimentação de receita entre o orçamento fiscal e da Seguridade Social. Então, eu tenho dentro de uma mesma esfera de governo, ou seja, dentro da União, dentro do Estado, dentro do município. Então, não é, por exemplo, transferência entre Estado e município, entre União e Estado, não. É dentro da mesma esfera de governo, aquele orçamento da esfera de governo, tá bom? Então, dentro daquele orçamento tem o fiscal e da seguridade. Tem movimentação de recurso ali dentro. Para eu não contabilizar a receita que, por exemplo, nós tivemos ali uma entrada de receita no orçamento fiscal que foi transferido para o orçamento da Seguridade Social. Não contabilizar essa receita na hora que ele entra no fiscal e na hora que ele entra no da Seguridade, duas vezes, então evitar essa dupla contagem, o que eu faço? Eu faço essa entrada de receita nessa movimentação como uma receita corrente ou de capital intra-orçamentária, para já dizer, olha, ela já tinha sido arrecadada, ela foi movimentada dentro dos orçamentos fiscal e da Seguridade. Então, para evitar que isso aqui seja contado duas vezes, a gente classifica no 7 ou no 8, ok? Então, essa que vai ser a lógica. Não são, isso aqui vem em prova, gente, não são novas categorias econômicas. Não são. São meras especificações das categorias econômicas que nós já temos, que são a corrente e capital. Se trouxer para você que é uma nova categoria, que é um novo tipo de categoria, erradíssimo. São meras especificações, beleza?
qual que seria o elemento motivador, né? Conforme eu já comentei com vocês. Colocar dentro do orçamento essa modalidade de aplicação aqui, ó. A aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Então, eu utilizo essa receita orçamentária, intra-orçamentária corrente ou de capital, na aplicação direta decorrente de operações entre órgãos e entidades, fundos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Beleza, pessoal? Ótimo. Então, receita intra-orçamentária é isso. Não inclui o orçamento de investimentos aqui. Se trouxer para você que o orçamento de investimentos também faz parte, isso estará errado. Não entra, é só o fiscal e o da Seguridade. Fiscal e da Seguridade. Só. Beleza? E nós temos aqui também, né, só um esqueminha aqui para a gente conseguir solidificar essa questão das receitas intra-orçamentárias. Então, vamos lá. Essas receitas, gente, elas são oriundas de operações realizadas entre os órgãos e demais entidades da administração do fiscal e da Seguridade de uma mesma esfera de governo, isso aqui é muito importante. São constituídas substituindo o primeiro dígito, que seria 1 ou 2, por 7 ou 8. Então, o primeiro dígito não vai ser 1 ou 2, o primeiro dígito vai ser 7 e 8. Se for uma receita corrente intra-orçamentária, é 7. Se for capital intra-orçamentária, é 8. Não constituem novas categorias econômicas, mas meras especificações, a fim de possibilitar a identificação das operações intra-orçamentárias e evitar a dupla contagem dos recursos, ok? Então, pessoal, finalizamos este bloco. Falamos aí sobre a introdução da classificação por natureza da receita e entramos em categoria econômica, destrinchando ali os pontos principais e cruciais do que são as categorias econômicas. Beleza, pessoal? Ótimo! Próximo bloco, a gente vai falar sobre a origem a classificação por natureza de receita, mas o foco no segundo dígito, que é a origem. Beleza, gente? Então, até daqui a pouco.